Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o curso Engenharia de Computação. Esse é o curso que está ali dividido entre a computação e as engenharias, ok? A gente vai olhar isso junto ao documento. Mas uma coisa importante, uma palavra que a gente conhece bem, usa no nosso cotidiano, sempre está escutando, mas às vezes não sabe definir, é a palavra engenharia. Vamos dar uma olhada nela. Começar aqui olhando pelo dicionário, aquele dicionário Oxford Languages, é o do Google. Se você colocar lá no Google dicionário, ele vai te abrir uma opção para digitar uma palavra, é esse aqui. Eu usei para ver a palavra engenharia, que é uma palavra um pouco complexa, levando em consideração que dificilmente a gente sabe definir. Mas, basicamente, quando a gente fala, para falar de engenharia da computação, entendendo o que é engenharia, né? Seria uma formação, né, uma ciência e um ofício de engenho, então, como isso aqui. Mas o que nos interessa principalmente são esses aqui, vamos lá? Então, é a aplicação de métodos científicos ou empíricos à utilização de recursos da natureza em benefício do ser humano. Tá, então, vou ler os três aqui. Conjunto de atividades e funções de um engenheiro, que vão da concepção e do planejamento até a responsabilidade pela construção e pelo controle dos equipamentos de uma instalação técnica ou industrial. É um projeto e manufatura de produtos complexos. Percebam que aqui coloquei 4 definições diferentes, a primeira mais falando sobre o ofício, sobre a questão da formação, mas as outras 3 têm uma coisa em comum. A atividade básica da engenharia de um engenheiro é projetar e construir coisas, é desenvolver usando técnicas, né? Então, é fazer de uma maneira pensada, dentro ali dos métodos científicos, dentro do conhecimento da humanidade, construir coisas e ser responsável por essa construção, ok? Então, com o engenheiro da computação não será diferente, segue nessa linha. Vou recorrer aqui, como outras vezes, ao parecer de 2012, 8 de março de 2012. Esse parecer está bem legal. Quem tiver alguma dúvida sobre os cursos de bacharelado, licenciatura em computação, recomendo a leitura. Não é tão extenso, mas está bem legal, está bem escrito, divididinho. Aqui, esse parecer gerou a resolução de 2016, que é o que está em vigor agora, e compõe aí as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em computação. Vamos lá ao documento? Tá aqui, é esse, já falei sobre ele em outros vídeos, recomendo aí o comparativo entre os cursos de computação. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui nesse documento com relação ao curso de engenharia de computação é esse primeiro parágrafo aqui da 6ª página. Observe que os cursos de engenharia da computação no país são concebidos segundo 2 linhas distintas, dependendo da sua origem no meio acadêmico. A primeira, como vertente da formação da área de computação, descrita neste parecer, que é o que a gente vai dar uma olhada, é o que a gente vai discutir, tá? Mas também tem uma segunda vertente para a formação nas modalidades de engenharia, que aí está lá em outro parecer, está em outra resolução. Aqui a gente vai estar falando com a vertente voltada para a computação, ok? Mas existe a vertente voltada para a engenharia, que está em outro documento, certo? Então, o que se espera do perfil de um egresso em engenharia da computação? Reparem que aqui a gente vai aparecer a palavra eletrônica. Então, o egresso tem que possuir fortes conhecimentos em computação, matemática de novo, vai ser muito cálculo durante o curso, mas também eletrônica, porque tem que visando análise e projeto de sistemas de computação, incluindo e voltados à automação. Então aqui, quando a gente fala do pessoal da engenharia da computação, já vai ter um olhar muito forte para a questão de automação, equipamentos de instrumentação eletrônica, a parte de telecomunicações, quem cuida mais forte, quem tem um olhar mais atencioso para isso é o pessoal da engenharia de computação, que vai trabalhar mais na parte de entender a elétrica melhor do que, por exemplo, o pessoal do ciência da computação. Ciência da computação vê alguma coisa, por exemplo, de telecomunicações? Vê, é obrigatório. Mas quem domina esse assunto vai ser o pessoal ali da engenharia da comunicação, ok?
falando agora sobre as competências e habilidades do curso que a pessoa formada em engenharia da computação tem que desenvolver, né? Então reparem que aqui a gente vai falar muito sobre sistemas digitais, vai falar sobre a parte mais eletrônica da computação. Aquela parte tem que saber software muito bem. Mas aqui é o pessoal que estuda bastante hardware também, é um curso voltado a essa questão eletrônica, a questão de circuitos digitais, aqui ó, a parte de microprocessadores. Então, saber construir um microprocessador, um sistema baseado em microprocessador, isso são competências da engenharia da computação, ok? A parte de trabalhar com sistemas embarcados, a parte de sistemas em tempo real, suporte, aplicação e desenvolvimento, né? Então, analisar, avaliar, selecionar e configurar plataformas de hardware para o desenvolvimento e implementação de aplicações de software e serviço. Importante, pessoal, reparem que sempre que a gente está falando de ensino superior, as competências envolvem analisar, avaliar, não envolve só construir, não é só programar, ok? Então tem que ter um conhecimento para poder gerar opinião, poder apresentar ideias, poder discutir sobre um assunto, ser crítico ali e não só exclusivamente implementar, vai um pouco além. Então, gerenciar projetos e manter sistemas de computação. Nesse documento ele também contém aqui uma parte legal, que eu acho legal interessante a gente olhar aqui no curso de Engenharia da Computação, que seriam ali o conteúdo básico que é obrigatório ter nesse curso. Então, o conteúdo curricular, que é na parte mais técnica, né, dos cursos de engenharia da computação, reparem que as disciplinas do curso de engenharia, do bacharelado em engenharia de computação, vão ser projetos e sistemas digitais, projeto de circuitos integrados, automação de projetos, comunicação de dados, teoria dos semicondutores. Por exemplo, teoria dos semicondutores é uma disciplina que você não vai ver em outros cursos da computação. Essa aqui é bem voltado aos engenheiros da computação, ok? Então, o documento fala basicamente isso. Vamos voltar aqui para os nossos slides. E só para encerrar, lembrando, os cursos de ensino superior não são cursos técnicos, ok? Não são cursos voltados a implementar uma técnica. Você vai conhecer o todo para poder desenvolver dentro dessa técnica, né? Você vai aprender a sua técnica com a base que você aprende dentro do seu curso de ensino superior. Ele ensina a ser crítico dentro de uma área. Você vai conhecer a engenharia da computação de uma maneira que você vai poder não só aceitar, não só executar um projeto, mas sim desenvolver um projeto, criticar um projeto, analisar um projeto, avaliar um projeto, ok? Então, tem esse caráter mais crítico. Exige também um conhecimento forte na parte da eletrônica, né? Esse curso aqui ele vai estar com um pezinho na eletrônica, ele pertence também às engenharias. E aqui ele vai estar voltado para a construção dos computadores, como é esse processo da engenharia da computação, de computação, como que é o processo voltado às técnicas para implementações, para desenvolvimento, para análises, ok? Então esse é o curso ali da engenharia da computação de acordo com os pareceres que existem hoje e estão em vigor. Muito obrigado.